Então, muito bem-vindo, Peixinho, né? Receba o nosso abraço afetuoso de todos nós aqui do extremo sul da Bahia e de todos aqueles que estão vinculados online na noite de hoje. Com você, então, a palavra. Sim, muito obrigado pela acolhida dessas terras do sul da Bahia que sempre me trazem boas recordações dos encontros que já vivemos aí presencialmente e também pelos contatos os mais variados com os personagens da região, sempre recordando da figura de Elohim, que nessas terras por aí, de certa forma, iluminou a experiência doutrinária e federativa da região. Eu quero lhes esclarecer que, de certa forma, hoje, nós estamos vivendo uma outra época, inclusive administrativamente, na Federação Espírita do Estado da Bahia. E é por isso que a gente anuncia que as funções mudaram, o estatuto mudou, e o método de trabalho, de certa forma, foi diminuindo assim as fases estruturais e já não temos diretor-presidente. Hoje eu estou coordenando uma espécie de centro de planejamento. Então, nós não temos hoje essa figura no nosso estatuto. Presidente, vice-presidente. Agora, todo mundo é só coordenador. Essa palavra ajuda a gente a conviver no nosso entendimento. É um outro estatuto que está em testes durante 2 anos para a gente saber o que acontece na prática da convivência federativa. Eu gostaria de falar-lhes muito mais com aquilo que não foi dito sobre mim, aquele modelo intimista, contador de histórias, que é do sertanejo de Serrinha, que eu acho que cabe muito bem na temática e muito bem no espírito do federativismo. Enquanto você orava, veio-me à mente os primeiros tempos do cristianismo, quando ele nem era cristianismo, nem esse nome possuía. Logo após aquela despedida histórica, pelo menos na linguagem de Humberto de Campos, dos 500 da Galileia assistindo à saída de Jesus do plano físico, do ponto de vista mais ou menos permanente, após 40 dias de convivência com os apóstolos depois da ressurreição, aí começaram, de alguma forma, os trabalhos de construção das células evangélicas de então. E o Espiritismo se propôs a ressignificar no mundo de hoje o próprio Evangelho. É uma das suas tarefas primordiais. E aquelas células tinham um caráter, digamos assim, de convivência, tinham características intimistas que permitiam as pessoas estarem próximas. Eram grupos muito pequenos, nascentes ainda, boa parte deles sob a influência de Paulo de Tarso, recém-convertido ao Evangelho, e aí apareciam as comunidades, que então se chamavam eclésias, que depois fez aparecer o nome de igrejas. Mas igrejas, no sentido original, eram comunidades de convivência, de reflexão, de oração. Passou-me também à mente a lembrança das descrições da comunidade de Jerusalém, nos arredores, a Casa do Caminho, quando as pessoas ali, de certa forma, tinham uma convivência descrita por Lucas como a convivência de seres que estavam com um só pensamento e um só sentimento, um só coração, e uma vontade firme de realizar aquele evangelho. E em que pese as diferenças individuais, havia uma convergência de ações para que o evangelho fosse adequadamente vivido. Tudo isso foi repassando na minha mente lembranças dos tempos interioranos,
porque me parece que esse clima, que alguém um dia chamou de o clima de viver estudando o Evangelho ao pé do fogo desse próprio Evangelho, nos pareceu, assim, de certa forma, atraente, significativo para trazermos para a nossa atualidade. E digo isso porque parece-me que uma das funções primordiais da célula espírita, do centro espírita, é sentir-se comunidade. Esta talvez seja a grande tarefa de união dos espíritas em torno de uma ideia, em torno de um pensamento, em torno de ações que reverberem no mundo esse pensamento ou essa ideia. Aí a casa estará edificada sobre a rocha. E para fazer isso adequadamente, é preciso, então, que se estruture de alguma forma algumas atividades que levem em consideração os princípios espíritas. E aí eu me dou a liberdade de falar o que é o pensamento de hoje, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. O pensamento de hoje parece-nos que deve estar centrado na ideia mais estruturante do saber espírita, do ponto de vista da ordem da existência, que é a evolução. Nós sabemos que somos espíritos, princípio inteligente do universo, que se identificaram como entes, que chegamos ao estágio humano e que temos uma larga história pregressa, a SESI, que nos fez seres racionais, e temos um longo caminho evolutivo até a plenitude, até a vivência espiritual mais rica, em que a bem-aventurança se estabelece como estado natural. É aquilo que Kardec chamava de espíritos de primeira ordem, ou espíritos puros. Ora, já sabemos, então, qual é o finalismo do nosso existir no longo curso evolutivo. É esta da convivência com o transcendente, com o divino, tornando-se co-criadores cósmicos. Tudo isso é a nossa aspiração, que nós dizemos ser a máxima aspiração, a última grande aspiração, chegarmos a esse estágio. Ora, essa ideia de evolução e essa noção de finalismo deve nos fazer refletir sobre as formas como nós organizamos a casa espírita, como nós nos constituímos enquanto comunidade e, é claro, como nós nos instituímos na sociedade. Parece-me que, se nós tomarmos esse eixo evolutivo, teremos uma escolha central para as nossas atividades, a nossa própria evolução. Como disse, aliás, escreveu Paulo de Tarso, numa mensagem publicada no Livro dos Espíritos, verificamos que devemos gravitar em torno de Deus. Essa é a ideia-chave que ele coloca. Chamou-me a atenção, essa gravitação em torno de Deus. Nós teremos como farol, como iluminação do nosso caminhar em todas as atividades, essa noção de aproximação progressiva de Deus. Essa é a nossa meta, esse é o nosso grande objetivo. Como diria Paulo de Tarso, quando estava encarnado, chegaremos ao estágio em que sentiremos que em Deus estamos, Deus somos, e em Deus nos movemos. Não é pouca coisa. Evolutivamente falando, é um trabalho significativo que precisamos e podemos realizar. Quando eu digo essa frase, vem-me à memória um dos mandamentos de Jesus. É assim que eu chamo os imperativos que ele coloca, frases que dizem o que deve ser feito. E Jesus, então, me deu uma sensação de alegria muito grande e, ao mesmo tempo, de aspiração bastante distante, quando afirmou: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Eu costumo dizer que esta frase significa uma grande capacidade de
entendermos-nos como criação divina. Essa frase é de um mestre que anuncia que nós podemos ser capazes de manifestar essa perfeição no mundo. À primeira vista, parece inacreditável. E, às vezes, por causa da nossa insciência, ou talvez por causa dos nossos receios de assumir que somos capazes, nós falamos assim, não, mas isso é para daqui a 100 encarnações, bem espírita esse, né? Vai demandar muito tempo. E eu fico me perguntando se ele não estava falando para o agora, né? O agora de todos nós. Claro que não é uma perfeição absoluta, não é igualar-se a Deus, mas é a perfeição no nível em que nos encontramos, e a gente pode tratar desse assunto pensando em Deus, sentindo em Deus. Então, uma evolução, né, como eixo estruturante, uma meta que é a união em Deus, o sede, que Jesus falava, sede uno em mim, como sou um no Pai Celestial, isso deve ser a nossa grande noção evolutiva e deve ser a inspiração para organizarmos as nossas atividades. É claro que podemos organizar com base em outras possibilidades que o centro espírita, que o pensamento espírita traz. Eu comento, quando estudo essa temática, que Allan Kardec criou uma sociedade espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas vejam que o objetivo da época, na circunstância que ele vivenciava, histórica, social, filosófica, na dominância de uma doutrina de pesquisa, da hegemonia da ciência, que era o positivismo da época, com Augusto Comte, ele criou uma sociedade de pesquisa. Os estudos eram pesquisas. Tinha que se construir um pensamento, era necessário se organizar as ideias de maneira que elas fossem criticamente observadas, observar também a fenomenologia mediúnica da época. E ele construiu, baseada nisso, descrevendo o espiritismo como uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Foi para isso que ele criou essa sociedade. E, além disso, executou seus trabalhos mesmo fora da sociedade. Havia, portanto, um pensamento diretor ajustado ao seu tempo e à sua circunstância histórica. Quando chegamos no Brasil, em termos de análise histórica do espiritismo, qual foi a dominância brasileira? Fora da caridade, não há salvação. Se nós estudarmos as obras que contam a história do movimento espírita, e estamos nessa labuta de construir o nosso projeto Memórias, vamos verificar que a grande tarefa espírita, desde Luiz Olímpio Teles de Menezes, no grupo familiar de espiritismo, e a posteriori, foi sempre centrada nisso. Quando este personagem, o Luiz Olímpio, lançou o Eco do Além-Túmulo, entre os seus modos de falar, havia um que chama a atenção. Se o jornal fosse profícuo em termos financeiros, uma parte disso seria destinada à libertação dos escravos. Você já veja como é que nasce o pensamento espírita. Dentro de um contexto social extremamente problemático, uma desigualdade de direitos completamente fora dos padrões que o evangelho exigiria, e o pensamento espírita se organizou nisso. Fez parte da ideia do trabalho desta maneira. Posteriormente, ele nasceu como uma espécie de educandário. Por que isso? Porque havia necessidade de manter a coesão do pensamento espírita, as pessoas conhecerem, separarem o joio do trigo, isto é, as manifestações espúrias de compreensão do espiritismo e a sua realidade. E só estudando a gente poderia fazer isso. Não é à toa que, desde os idos do século passado, do século atrasado, já começaram os estudos sistemáticos de espiritismo na Federação Espírita Brasileira, depois se espraiaram por outras entidades e a gente construiu um patrimônio imenso de conhecimento espírita, pelo menos na nossa cultura brasileira. Mas hoje nós pensamos, depois que soubemos
que o grande trabalho é a evolução, que a nossa ascese é o projeto que transcende a matéria, a encarnação e a vida, sem desqualificar nenhuma das outras tarefas, imaginamos que esta ideia estruturante deve estar participando da nossa organização espírita, né? E participando, como o nome diz, como ideia estruturante, da qual as outras são significativas, relevantes, mas complementares. É como se tomássemos de um tronco e derivássemos os galhos de uma árvore, né, para ter a copa registrada. Então, o centro espírita, como foi mencionado inicialmente, tem múltiplas tarefas, de templo, de educandário, de hospital, ou de casa de saúde, e de comunidade. Eu acho que essa última ideia, que emerge nos trabalhos mais recentes, estão ligadas à noção de convivência, de estar com o outro, do cooperativismo entre os trabalhadores e de uma expressão que está no Evangelho: confessai-vos uns aos outros. A maioria das pessoas tem uma tradição, um tanto quanto católica medieval, e pensa no confessionário como lugar de mostrar os pecados, os erros, as falhas. Não era isso que se pretendia. Confessai-vos uns aos outros é viver a fé, a experiência de transcendência, a busca espiritual, uns aos outros na comunidade ou na eclésia, fortalecendo-se mutuamente nesse trabalho que deve ser significativo, porque é o trabalho que transcende a matéria, transcende a encarnação e nos projeta para a dimensão do futuro, para a nossa evolução. Nós, então, retomamos essa ideia evolucionária e recordamos que, desde a primeira obra, há uma sinalização do nosso trabalho, né? Nosso trabalho evolutivo. E aparece quando Kardec pergunta aos espíritos como é que se forma um homem de bem, uma pergunta desse tipo. E ele diz que já antigamente um sábio havia dito: conhece-te a ti mesmo. E mais tarde, no texto do livro, logo a seguir, aparece uma figura que é de Agostinho de Hipona, que quem conhece a literatura filosófica foi quem fez a primeira grande síntese do pensamento grego de Platão, e com o cristianismo, a síntese platônico-agostiniana, como se fala, e ele tinha um trabalho imenso que motivou uma publicação chamada Confissões, ele encarnado, onde ele mostrava todo o seu trabalho, o seu labor para se transformar. Ele reaparece no Livro dos Espíritos dizendo que essa foi a grande tarefa da sua vida: transformar-se, estar consciente do seu processo de superação do que na tradição do Evangelho chama homem velho para ser homem novo. Essa era a ideia-chave. E ele, então, recomenda o exame de consciência, recomenda as possibilidades de autoanálise e o cuidado de não se autoenganar na hora dessas percepções. E mais ainda, no próprio Livro dos Espíritos vai se dizer que o que falta ao ser humano é esforço, boa vontade consigo mesmo para desfrutar dessas possibilidades espirituais. Isso é referendado mais adiante na literatura mediúnica, principalmente nos livros de André Luiz, em Missionários da Luz, onde se analisa o sucesso das encarnações. E verifica-se que boa parte das nossas oportunidades de evolução passam desapercebidas, porque a gente não se concentra nela, não toma consciência delas e não se aplica a realizar aquilo que é o seu possível no seu momento evolutivo. Por isso que nós temos enfatizado a importância do autoconhecimento, da evolução, desse transformismo, que, quando a gente vai retomando a literatura clássica, encontra obras-primas ou trechos lapidares sobre isso. Basta recordar o texto A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, de Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua terceira parte,
quando ele mostra a potência da alma, que é a vontade. A força de vontade autotransformadora. E ele próprio já anuncia, influenciado também pela época de Henri Bergson, filósofo francês do intuicionismo, e por William James, grande pensador, psicólogo e filósofo americano, que estudou o pensamento espírita, os fenômenos espíritas, eles caracterizam a consciência como sendo diversificada. Era a época da descoberta da consciência, e vai mostrar que nós temos um nível subliminar, superconsciente, que é supraliminar, também descrito por Frederico Myers, para mostrar-nos que podemos nos conhecer mais profundamente do que nessa consciência de vigília tradicional, que é uma consciência lógica, analítica, baseada no nosso sensório, mas a gente pode ir adiante disso e fazer um trabalho muito especial conosco, né? Esse trabalho de autoeducação, né? Que nós imaginamos que numa eclésia, numa microcomunidade, pode ser estimulado, pode ser referendado, e falta-nos um costume, que é contar como é que estamos indo, como é que estamos evoluindo, como esses processos se dão, e, dessa forma, partilharmos nossas experiências essas que podem ser de sucesso mais ou menos imediato, podem ser demoradas, mas todos têm uma finalidade, se enquadram nesse grupo de pensamento e de reflexão, de estar buscando cada vez mais a autossuperação. Não é uma autossuperação tão simples, e que, aligerar das palavras, a gente possa dizer tudo. Aliás, não se esgote esse assunto, porque a experiência pessoal é muito rica, mas é uma autossuperação que leva em consideração 3 grandes características humanas, né? A primeira delas é a característica de reconhecer-se como consciência individualizada, né? Essa característica é fundamental para estabelecermos a nossa compreensão do nosso processo evolutivo. Depois dessa característica, é preciso entender que nós somos seres gregários, somos criaturas que só podem se realizar na companhia dos outros. Daí a lei da sociedade, que está no Livro dos Espíritos, a noção de que certas compreensões da vida, certas construções de aptidões só podem se dar se nós convivemos com os outros. E aí entra todo o aspecto da vivência inclusiva, da vivência da alteridade, referenciada no lema "fora da caridade não há salvação". Mas se nós fizéssemos tudo isso, um autoconhecimento, com transformismo pessoal, isoladamente, e se nós nos dedicássemos a esta inclusão e a essa alteridade, não seríamos ainda plenamente realizando o nosso projeto evolutivo, porque ele tem uma terceira via de manifestação, que é a busca da transcendência, a busca do divino, da consciência de plenitude e da superação da nossa separatividade em relação a Deus. Então, quando nós nos organizamos com essa ideia de evolução, com esse tipo de projeto de crescimento, podemos pensar numa espécie de educação de totalidade, educação para a plenitude do ser, que foi motivo, inclusive, de um congresso aqui nos anos 90. Essa educação que gera a possibilidade de se entender numa viagem introspectiva, um olhar para dentro de si mesmo, mas que não se esgota nisso. Precisa de uma vivência de alteridade, que nós chamamos hoje de descentração, que é a compreensão do outro nos próprios termos do seu ritmo evolutivo. Nós passamos a saímos da fase de julgamento, fulano é bom, fulano é ruim, isto é certo, isso é errado, para a fase de descrição apreciativa do que está acontecendo. O estágio manifesto é este, o estágio manifesto é este outro. Tudo isso é uma gradação evolutiva. Isso facilita, saindo do não julgamento, facilita a convivência com as pessoas.
começamos a perceber que aquilo que fazemos na existência são formas provisórias de manifestar aquilo que é o nosso potencial. Elas nunca serão definitivas porque estão na evolução. Hoje estamos usando a palavra, o mundo simbólico, a linguagem falada, a linguagem escrita, mas tudo isso vai passar. Hoje nós consideramos que é importante esta ou aquela crença, este ou aquele valor, mas vão passar. E a gente vai aprendendo a não se apegar às formas, quaisquer que elas sejam, para caminhar nessa liberdade interior de saber que existe uma dinâmica evolutiva e que ela tem parâmetros muito claros para definir o que é mais evoluído em termos de conduta, em termos de praxis, em termos de pensamento, em termos de reflexão. Vejam como essa ideia de evolução pode permear todas as nossas atividades atuais e ainda acrescentar possibilidades novas de realização. Parece-nos que esse é o grande caminho próximo, o próximo passo evolutivo da instituição espírita. Estarmos juntos nessa união de espíritos, com a convivência interexistencial espiritual participativa, para evoluirmos, para sentirmos que estamos nesta caminhada, que é uma ascese, em que a grande manifestação evolutiva chama-se expansão da amorosidade e, simultaneamente, expansão da sabedoria. E cada um vai trazer para o grupo, para a microcomunidade, as suas possibilidades existenciais evolutivas. Cada um vai aprender a se olhar no limite do possível, a checar com a sua consciência íntima, aquele sentido íntimo muito bem lembrado por Leon Denis, como é que está, para onde vai e o que vai fazer para alcançar isso. Então, todo o projeto de vida passa a estar vinculado a este tipo de trabalho, adquirir as aptidões que podemos fazer no laboratório da vida, nas circunstâncias que elas se apresentarem. Esse será o grande passo, nos parece, para irmos adiante na construção das instituições espíritas. Elas refletem o clima psíquico das pessoas, a psicosfera criada nos seus trabalhos, o entendimento da própria doutrina espírita e as formas de atuação decorrem desse tipo de estado evolutivo. Por isso que nós dizemos que há uma variedade imensa de formas de atuação e também de níveis evolutivos nas instituições espíritas. Não podemos ser uniformes no sentido de modo de atuar, porque, pura e simplesmente, não estamos no mesmo grau evolutivo, não constituímos grupos da mesma maturidade psicológica e podemos, então, ter variadas maneiras de se expressar, de conviver, de se estruturar, de se organizar. Aí nada em certo sentido, obstáculo à organização. Eu começo dizendo que talvez hoje fosse interessante criar células, não a instituição ainda pronta, mas pessoas que se reúnem à semelhança do grupo familiar. Essas células, então, iam se concentrar numa reflexão, claro, sobre o pensamento espírita, sem que precisasse chegar à profundidade dos detalhes, mas tendo as ideias estruturantes, como se fosse uma estrutura introdutória, organizacional, básica, isso intimista, como uma espécie de conversação entre as pessoas, para sentirmos, e pedagogicamente isso é mais válido, o que cada um está pensando, o que cada um está entendendo, o que cada um está conseguindo pôr em prática. E o Espiritismo tem uma diferença em relação aos saberes da sociedade comum. Ele precisa de maturação. E eu lhes explicito isso com algumas lembranças. Conheci pessoas que conheceram o Espiritismo em larga escala, estudaram nos centros espíritas, de alguma forma, desde a infância, juventude, e uma delas me disse que
era um patrimônio inesquecível o espiritismo, mas que ela não estava em condições de viver essas ideias muito evoluídas da moralidade espírita, de seguir Jesus, e que ela ia esquecer o espiritismo agora que ela estava beneficiada pela ideia da reencarnação. Ela sabia que ia ter outra, e nessa ela não queria mais nada com o espiritismo. Para vocês perceberem como é a dificuldade de sintonia com a ideia. Não basta estar informado, é preciso estar no nível de maturação que permite esse tipo de aprendizagem. Na convivência com jovens durante muitos anos, praticamente 26 anos em juventude, vi isso com muita clareza. E um dia, seu Aristóteles, meu pai, me disse assim, com um ar que me pareceu pessimista: trabalhe bastante com as juventudes, mas recorde que de 100, 2 ficarão, e um é você. Eu olhei assim e disse, de 100, 2 ficarão no movimento espírita ao longo da vida, e um é você. Eu digo, então a proporção é de 100 para 1. Aí eu pensei, puxa, para ter 20, eu vou precisar de 2.000. Nessa seleção que ele colocava dessa forma. Mas é natural, o espiritismo tem uma largueza, uma imensidão de possibilidades que a média da população, mesmo encarnada e conhecendo o pensamento espírita, não conseguirá assimilar a semelhança do que ocorreu com o Evangelho nos seus primórdios. As pessoas não vão se adaptar a ele porque está acima das possibilidades. Por isso que a nossa tarefa não é proselitista no sentido de ampliar os números pura e simplesmente, mas é autotransformadora e alo-influenciadora, porque é assim que a dinâmica evolutiva acontece. É um imenso patrimônio, posso dizer isso com a tranquilidade de quem vive no movimento espírita há quase 70 anos, desde a infância. É um imenso patrimônio, é uma riqueza que não dá para se abarcar de súbito, porque às vezes é chocante, às vezes contraria a nossa vivência interior, o nosso psiquismo. Aquilo é demais para o momento e a gente tem que ir com o cuidado, lembrando a lição de Kardec: antes de transformar alguém em espírita, o transforma em espiritualista. Mas mais ainda, isto se torna problemático quando tornar-se espírita não é tornar-se informado no espiritismo, isso é apenas uma fração da aprendizagem. Hoje, ainda hoje, a grande busca que nós procuramos é sentir-se espírito. Sabemos que somos espírito, mas sentir-se espírito imortal, vivência interior, sensação de atemporalidade, de superação das leis da matéria, isso ainda não alcançamos. Agora, imagine sentir-se espírito que percebe-se criação divina, aquele potencial amoroso de Deus, relatado por João Evangelista, expresso agora no mundo. Vejam que trabalho imenso é o nosso em matéria de autodesvelamento, porque tudo isso já está em nós, é o reino dos céus que está no nosso mundo interior e que a gente não se apercebe disso. Então, vejam que há muita riqueza, muitas possibilidades de trabalharmos essa dinâmica evolutiva em nossas ações. Então, se nós nos reunirmos, primeiramente, as pessoas ditas afins, que estão com aquela finalidade para permutarmos saberes, vivências, experiências de construção, e formos no foco, que é o nosso próprio processo evolutivo, teremos já construído uma grande saga. Teremos construído uma força psíquica grupal capaz de nos alimentar. Aí eu me recordo de Miguel Vives e Vives, considerado na Espanha como um grande líder de uma simplicidade profunda, que escreveu um livrinho chamado O Tesouro dos Espíritas, que era como lidavam com aquelas situações. Então, a prioridade passa a ser o espírito, encarnado no ser humano ou desencarnado nas manifestações interexistenciais, mas a prioridade é a pessoa, o seu transformismo, a sua busca do divino, a sua expansão de amorosidade, a sua capacidade de
de auto-transformação. E isso é um esforço significativo. E esse é um trabalho relevante, que vai parecer árduo à primeira vista, mas, de certa forma, é o mais valioso dos trabalhos. Teremos muita coisa para fazer com isso nas circunstâncias que vivemos. Basta recordar, para mim, uma experiência que foi feita em Serrinha, minha terra, e que foi me narrada. Naquela época já se fazia alguma coisa em grupo desse gênero de percepção. Era um grupo de amigos que resolveram superar o hábito de falar mal da vida alheia. A famosa maledicência, mesmo quando ela vem dourada como uma espécie de compaixão, uma espécie de atitude de misericórdia, mas era falar mal mesmo, no fundo era falar mal. Então, eles combinaram uma coisa que ajudaria até o tesoureiro do centro espírita a viver mais tranquilo, é que um observaria o outro. Eles combinaram. E que quem falasse mal pagaria uma taxa ao centro espírita. Parece que já naquela época o órgão mais sensível da criatura humana já era o bolso, né? E eles então fizeram isso. E a narrativa dos anos 50 é que esse esforço foi muito interessante. As pessoas tentavam segurar a língua, mas não aguentavam, e aí falavam. Disciplina do pensamento, reforma do caráter, ensina como fazer isso. Mas um deles passou 30 dias e não pagou nenhuma multa, silencioso, não falava mal de ninguém. Mas o hábito, o automatismo já estruturado, não é fácil. Precisamos superá-lo. E, ao fim de 30 dias, quando o grupo se reuniu, ele pegou um punhado de moedas, botou na mesa e disse: estou pagando antecipadamente. Passei 30 dias, mas hoje eu tenho que falar. E aí entrou no clima da fala, que era a tentativa de superação. E é assim que acontece a evolução. Esse trabalho contínuo, que exige uma mútua percepção confiante, progressivamente, pelo menos, em que as pessoas vão te contando como estão evoluindo. E não é só falar do que considera aquilo que é negativo, essa linguagem desaparece, é afirmar o seu processo descritivamente, apreciando seus ritmos próprios evolutivos. E isso vai dar uma riqueza imensa ao centro espírita. O que vai acontecer, então? Esses grupos intimistas vão poder sintonizar um pouco mais e melhor com a vivência do Evangelho, com a busca da espiritualidade, sabendo que cada um está na sua possibilidade, no seu ritmo, e cada um vai desenvolver seu próprio projeto de evolução. E aí vai descobrir que as tarefas dos centros espíritas, as já existentes, todas elas são laboratórios de crescimento da pessoa. Deixa de ser uma necessidade pura e simples dos outros para ser uma necessidade minha de crescimento evolutivo. Então, eu vou por atendimento fraterno, não simplesmente para socorrer alguém, mas para aprender a aprimorar, a escutar as pessoas. Escutar sem julgamento não é fácil. Mentalmente, a gente tem um hábito de delegado ou um hábito de médico que quer procurar algum criminoso ou uma causa de uma doença. É assim que nós falamos. E vamos enquadrando as pessoas na situação. Pois essa atividade de atendimento fraterno vai beneficiar as pessoas que se interessarem em fazer isso, em construírem mentalmente a atenção plena, em construírem afetivamente a capacidade de acolhimento. Em suma, é uma espécie de atividade que beneficia um e aprimora o outro. E a gente vai vendo que todas as atividades podem estar a serviço desse nosso projeto evolutivo. Nós vamos para uma reunião mediúnica, lá pensamos, como é que eu vou ficar concentrado com a mente tão ainda turbulenta? Então, eu vou aprender concentração, vou aprender também dialogicidade com entidades espirituais, vou aprender também sentir-me próximo da vida interexistencial
saber que eu estou na vida interexistencial, mesmo quando estou encarnado, mas isso é aprender no sentido mais profundo da palavra. Não é simplesmente informar-se, é experienciar, vivenciar. Ora, como estamos numa microcomunidade, vamos descobrir imensos prazeres em atuar nas coisas comuns, triviais. Triviais que eu falo é fazer a limpeza da instituição, da sede, fazer alguma coisa para a estética dela melhorar, porque toda vez que fizermos isso, poderemos exercitar nosso processo evolutivo. Nos anos 70, convivendo com um personagem que fazia charges, a gente brincava já desse processo evolutivo, e ele criou uma charge que a gente intitulou Quem Sou Eu? Era alguém oferecendo uma vassoura para o outro varrer o salão do centro, e ele fez, o outro responde, quem sou eu para realizar tão nobre tarefa? Eu terminarei conspurcando a psicosfera com meus pensamentos. Aí a turma embaixo, esse está no nível da preguiça. Ainda não sentiu o valor. A gente vai descobrir que essas tarefas, elas são passíveis de serem, entre aspas, divinizadas. Toda tarefa é tarefa de crescimento, toda tarefa é tarefa de possibilidade de realização. Ora, isso nos fará ficar cada vez mais livres da forma. A forma, ela ganha uma irrelevância muito grande, porque o que fica é a intencionalidade naquilo que nós fazemos. A tarefa pode ser tão simples como prestar atenção aos custos da luz e apagar quando o centro vai encerrando as suas atividades. Pode parecer algo simples, você está treinando disciplina, disciplina na atitude, na convivência, e por aí vai. Então, quando nós percebemos que tudo pode ser laboratório de crescimento, há uma grande facilidade de execução daquilo que é o necessário nos ambientes que nós estamos. Quando Gandhi recebeu uns europeus para iniciar a sua história de compreensão da dimensão espiritual lá na Índia, os europeus esperaram um treinamento iniciático, ascético, esotérico. Gandhi, no primeiro dia, mandou um bilhete: sigam o mensageiro que está levando esse bilhete na tarefa de hoje. O mensageiro foi para a cozinha descascar batata para todo mundo comer, e os europeus tiveram que fazer isso. No segundo dia, Gandhi não apareceu e disse: sigam o mensageiro. O mensageiro foi varrer o asam, todo ele, aquelas folhas, aqueles ambientes todos, eles passaram o dia varrendo o chão. E assim sucessivamente, no quinto dia, que era uma sexta-feira, Gandhi disse: olha, sigam o mensageiro, que breve estarei com vocês. Depois dessa tarefa, estarei com vocês. O mensageiro saiu para lavar fezes nas ruas da cidade onde Gandhi morava. Os europeus ficaram indignados. Como é que eles vieram para uma vida ascética ao lado de Gandhi, e durante uma semana essa história toda. E aí Gandhi apareceu na sexta-feira à noite para conversar com eles, e eles lhe perguntaram: quando começa o nosso treinamento espiritual? Disse: como combinado, começou segunda-feira. E eles disseram: mas nós não vimos nada disso. O trabalho era esse: vocês perceberem como vocês agem quando tem essas tarefas. É assim que se começa o treinamento espiritual. Vejam quais foram as suas emoções: indignação, frustração. Pois é, o trabalho começa assim, observando as suas próprias reações diante das tarefas. Agora, na próxima segunda-feira, já que vocês estão nesse estágio, vão fazer tudo novamente. Era assim o treinamento, para aprenderem como cada lugar, cada recanto é passível de ser realizado de tal forma que você diviniza aquele tipo de situação, aquele tipo de ambiência, aquele tipo de encontro. É isso que a Casa Espírita pode fazer com seus membros. E é preciso ter essa capacidade de aconchego, a capacidade de estar junto,
de viver o que alguém chamou um dia a poética do encontro humano, viver as diferenças, que não são significativas quando a gente coloca uma espécie de metro que mede a distância entre o reino mineral e o humano, entre o reino humano e o divino. A gente vai ver que somos muito próximos e que nós valorizamos tanto a exterioridade que não conseguimos conviver com facilidade com as pessoas. Ficamos discutindo o que eu chamo sendo querelantes das formas materiais, dos jeitos de fazer, das coisas que tais, e não nos concentramos na essência do processo, que é ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Então, o centro espírita que se organiza com esse tipo de visão, ele vai ter facilidade de se autossustentar. Se tiver 3 pessoas que se reúnam juntas, aí Jesus poderá aparecer. O espírito do Evangelho poderá aparecer se tiver essa harmonia, essa sintonia, essa ânsia do divino, essa busca do reino dos céus e sua justiça para resolver os problemas da terra. E isso é fundamental para a evolução do nosso momento. Essas 3 pessoas podem atrair outras naturalmente, não é fazendo próprio proselitismo nem propaganda, naturalmente, pela vivência, pela alegria de estarem juntas, pela comunhão, pela satisfação de se animarem mutuamente, e aí o grupo vai crescendo e as atividades vão aparecendo. Vai chegar um momento, como aconteceu com os primeiros apóstolos, que dirão: puxa, agora que nós usufruímos, saboreamos desse evangelho, vamos fazer alguma coisa para aqueles que estão desvalidos, seja de forma física, moral, econômica. Vamos ver o que nós somos capazes de influenciá-los para que eles também possam descobrir as belezas que o evangelho nos traz, já que ele é o nosso grande farol e Jesus é o nosso modelo e guia. Aí nós vamos construindo atividades, mas sem angústia, sem querer transformar o mundo subitamente, sem querer abarcar todas as demandas e sair correndo para conseguir recursos para atender essas demandas. Isso não vai resolver o nosso problema. Lembrar sempre que as dificuldades existem porque estamos num mundo de provas, nós estamos num mundo cujo estágio evolutivo é ainda egocentrado materialmente falando. Se fosse pelo menos egocentrado espiritualmente, já seria um grande avanço. Então, nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós podemos resolver a nossa necessidade de crescimento, de alteridade, de experienciar estar juntos com outras criaturas. Quantas lições nós poderemos aprender nessas convivências, nesse tipo de trabalho de inclusão dos outros, que é para nós o grande trabalho de percepção da diferença e acolhimento dessas situações que não estamos acostumados. O nosso estágio predominante ainda é aquela pessoa que diz que só existem 2 grupos de pessoas no mundo, as que concordam comigo e aquelas que estão erradas. É como a gente pensa a realidade, ou melhor, como a gente sente e age na realidade. Nós nos aprisionamos nessas formas. Esse tipo de vivência vai facilitar bastante a nossa realização pessoal, grupal e coletiva. E é para isso que nós estamos convidando, em vários momentos do trabalho federativo, a reflexão nossa. Os cargos não são relevantes. São formas de trabalhar, mas nós não podemos ficar prisioneiros deles. As funções e as tarefas não são elas prioritárias em si mesmas. Elas são na medida em que nos transformamos, na medida em que crescemos. As pessoas, sim, é que são importantes. Isso, sim. Nós todos, porque somos a criação divina, é que somos aqueles que transcendemos a matéria tradicional e vamos adiante. Então, o nosso grande trabalho evolutivo, em termos de centro espírita, para vê-lo edificado na rocha, que é para nós a doutrina espírita bem compreendida,
bem sentida, com este fanal que é o encontro com Deus e com essa noção de evolução, que é um verdadeiro transformismo, então nós poderemos dizer que estaremos finalmente sentindo que nos aproximamos do ser de perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. E como lembra uma entidade espiritual que nos parece bem inspiradora, mergulhado no mundo, perceberemos Deus. Mergulhado no outro, conheceremos Deus. Mergulhado em si mesmo, sentiremos Deus. Mergulhado no transcendente, nos uniremos a Deus. Deus sempre. Deus é o bastante. Deus é a nossa grande aspiração. Que marchemos nessa árdua tarefa de nos aproximarmos de Deus pelos caminhos que pudermos traçar, da melhor forma que pudermos trabalhar. E aí sentiremos leveza. E quando tivermos que deixar o corpo físico, poderemos dizer, como Leon Denis dizia, sair melhor do que o que cheguei, evolutivamente falando. Que Deus nos abençoe, que haja uma grande inspiração nessas terras, que vocês se sintam uma família unida pelos laços da eclésia espiritual, né? Que nós estejamos juntos. E, é claro, vocês contam sempre com as nossas possibilidades, ainda que parcas, do Movimento Espírita Federativo. Vocês têm um encontro com o Sagrado todos os sábados, às 8 horas. Vocês têm Para Viver o Evangelho todas as segundas-feiras. Vocês têm as promoções no próximo domingo, o atendimento espiritual pela manhã e o projeto Memórias à tarde, um projeto em grande ebulição no momento para a gente reconhecer o pioneirismo dos outros e contam com a nossa vibração para que formemos a Grey Espírita evolucionária transformadora social. Mais uma vez, exoramos a proteção espiritual para continuarmos sonhando, aspirando e trabalhando para a evolução planetária.